É pecado o cristão jogar na loteria? É pecado a gente, né, jogar na Mega Sena e esse tipo de jogos de azar? Bom, vamos lá. A Bíblia Sagrada ela não tem nenhum versículo, né, que seja específico em relação a esse assunto, né? A Bíblia é um exemplo, ela diz: não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, mas não diz assim um exemplo: não jogarás na Mega Sena. Mas a Bíblia também não tem um exemplo, né? Não coloque gatunete na sua casa, não faça gato de luz ou coisas desse tipo. Mas vamos lá. Apesar da Bíblia não ter nenhum versículo específico sobre o assunto, a palavra de Deus ela nos traz alguns textos aqui que eu acho que são importantes, né, para que nós possamos refletir sobre essa situação. Primeiro versículo que eu queria compartilhar com vocês aqui, todos conhecem, 1 Timóteo capítulo 6, versículos 9 e 10. Presta atenção, ó. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e na ruína. Quantas pessoas você já viu que elas dizem assim: eu vou só fazer aquela fezinha, né? E acabam sendo dominadas por um vício louco que nunca conseguem deixar de jogar. Eu, por exemplo, tive alguns exemplos na minha família. Meus avós, por exemplo, né, eram extremamente viciados em jogo. Tanto jogo de loteria como jogo do bicho, dentre vários outros jogos. Sendo que, né, a loteria é um jogo legalizado, tá bom? Também tem essa diferença. Mas olha o versículo 10 o que diz: porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e traspassaram a si mesmo com muitas dores. Uma outra coisa importante aqui que nós precisamos analisar é que quando nós colocamos a nossa fé, né, a nossa crença de que vamos ter o nosso sustento, de que vamos, né, ser abençoados através de um jogo, ainda que seja legalizado, eu acredito que nós corremos um risco muito grande, como está escrito aqui, de nos desviarmos da verdadeira fé, né, daquele que realmente pode nos sustentar, daquele que realmente pode nos abençoar, né, e colocarmos a nossa crença, a nossa fé, a nossa dependência em jogos. Mas deixa eu te mostrar aqui um outro texto. Eu quero que você fique bem convicto daquilo que você está fazendo. Hebreus, capítulo de número 13, versículo 5, diz assim: sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse, o nosso Deus diz: não te deixarei e nem te desampararei. A palavra de Deus, ela também nos orienta aqui para que nós venhamos a nos contentar, né? Alegre-se com aquilo que você tem. Mas, pastor, o que eu tenho é muito pouco. Se alegre. O nosso Deus é fiel. Ele pega aquilo que você tem e ele multiplica. Nós falamos tanto sobre a multiplicação dos pães, a multiplicação dos peixes, e tem hora que nós precisamos viver pela fé. Mas para finalizar, eu separei um texto aqui também, muito importante da palavra de Deus, que é o Provérbios, capítulo 30, versículo 8. Se você tiver acesso, coloca naquela versão NBV, Nova Bíblia Viva. O finalzinho do versículo diz assim: dá-me somente aquilo que realmente eu preciso. Isso daqui é um texto que realmente falou muito ao meu coração em relação a enriquecimento rápido, a enriquecimento talvez ali fora do ambiente do nosso trabalho, que é normalmente o que a palavra de Deus ela nos orienta, né?
além disso, poder gerar destruição, levando a pessoa a vício, levando às vezes a pessoa a tirar, né, talvez do seu alimento, da sua conta de luz, do dinheiro do seu aluguel, para investir em apostas, em jogos. Isso é muito perigoso, como nós vimos aqui, né, tanto lá em Timóteo, como também em Hebreus. Mas aqui esse Provérbios 38, na versão NBV, ele é tremendo. Dá-me somente aquilo que eu realmente preciso. E aí, você como um cristão, você tem o Espírito Santo em você, né? Peça para o Espírito Santo dirigir teu coração, dirigir a sua vida. Será que você realmente precisa de todos esses milhões para você ser feliz? Ou a graça do Senhor, ela já te basta? Meu irmão, eu sou pastor há aproximadamente 15 anos e uma das coisas que eu mais gosto de fazer é visita nos lares. Eu gosto muito de visitar os irmãos, de conhecer a vida, de conhecer a história deles, de conhecer a família. Eu até peço na igreja, gente, me chame para ir na sua casa. Eu não quero comer da sua comida, não quero tirar nada do que é seu, do seu sustento, mas eu quero abençoar a tua família, eu quero conhecer você, quero conhecer tua história, quero conversar contigo. Eu gosto muito disso. E nisso eu já entrei, nesses 15 anos, nos mais diversos tipos de lares. Mas um deles me chamou a atenção, isso já faz mais de 10 anos. Eu entrei numa mansão mesmo, uma casa lindíssima. Eu lembro que a casa, o quadro que tinha na sala, era um quadro, eu acho que ele tinha mais de 3 metros, ou aproximadamente 3 metros de largura, né? 2 de altura, uma coisa enorme, linda, e uma escada cheia de pedras, né? Assim, na parede da escada, umas pedras brilhantes. E quando eu cheguei no andar superior dessa casa, ali tinha uma piscina, né? Era tipo um ofurô, né? Com cromoterapia, que são aquelas luzes, e saía fumaça, né? Daquela água, provavelmente uma água aquecida, coisa lindíssima, lindíssima. E uma coisa ali me chamou a atenção, e aquilo dali eu trago até hoje no meu coração. Eu lembro que a dona daquela casa, ela virou para mim e disse o seguinte: pastor, eu trocaria tudo o que o senhor acabou de ver para ter paz. A única coisa que eu queria ter na minha vida é um pouco de paz. Aquela mulher tinha tudo, mas ela não tinha nada. Lembre-se do Zaqueu. Zaqueu, ele era uma pessoa rica, ele tinha saúde, ele tinha dinheiro, mas ele não tinha a presença de Deus. Quando ele descobriu a presença de Deus, os valores de Zaqueu mudaram. O dinheiro que tinha tanta importância para ele, ao ponto dele, né, ser desonesto para poder tê-lo, agora aquilo já não tem mais validade para Zaqueu. Agora, somente a graça de Jesus lhe basta, tá bom? Você